Sabe aquele cafezinho grátis na agência do banco? Ah, aquele que a moça simpática te oferece enquanto você espera na fila olhando pro teto? Pois é, sinto muito te informar, mas esse café não foi de graça. Na verdade, você que pagou e pagou com juros, juros compostos, com correção mensal. E ainda foi obrigado a achar gostoso. Já parou pra pensar por que o banco tem prédio todo espelhado, jardim sofisticado, aquário na entrada e uma equipe de gerentes sorrindo que nem apresentador de programa de auditório? É porque eles jogam um jogo que a gente nunca foi convidado a aprender. A escola não ensina, a família não fala, e quando você descobre, já tá devendo para 3 instituições financeiras diferentes. Mas hoje, aqui, agora isso muda. Fica comigo que eu vou te mostrar como virar essa mesa. E olha, não precisa nem devolver o café. O modelo de negócio, o spread, não é de comer. Vamos direto ao ponto. O banco não é seu amigo. Ele não é seu inimigo também. Ele é um revendedor de dinheiro. E como todo bom revendedor, o lucro dele tá no meio, no famoso spread bancário. Funciona assim, você deixa seu dinheiro guardado lá e o banco te paga uma merreca de juros, tipo 0,5% ao mês. Aí o seu vizinho, o Claudinho, precisa trocar o carro e vai lá pedir um empréstimo. O banco empresta o seu dinheiro pro Claudinho, cobrando 4%, 5%, às vezes a alma imortal dele. A diferença entre o que ele te paga e o que ele cobra do Claudinho, esse é o lucro. É tipo eu te pedir um ovo emprestado, prometer devolver uma casca no ano que vem e vender o ovo pro cara da esquina por R$ 10. Genial pra mim, péssimo pra você, e o Claudinho saiu devendo uma dúzia. Mas calma, porque agora que você entendeu o jogo, dá pra jogar a favor. E é exatamente disso que a gente vai falar. E por falar em jogar a favor, vou te contar agora como o sistema usa uma coisa muito específica contra você. E você provavelmente nunca percebeu: a armadilha da fragilidade. O sistema vive do seu caos. Aqui está o segredo mais sujo do sistema financeiro. Ele ama quem vive no limite. Sabe por quê? Porque quem não tem reserva é previsível como relógio suíço. Se o pneu fura, se o chuveiro pifa às 6 da manhã no dia mais frio do ano, se o cachorro engole uma meia, você vai lá e aceita qualquer condição de crédito que o banco oferecer. Parcelamento em 24x com 15% de juros ao mês. Assinou. Cheque especial a 400% ao ano. Entrou. Cartão rotativo que cobra mais que a agiota de novela. Bem-vindo ao clube. O banco não prospera na sua riqueza. Ele prospera na sua fragilidade. Pensa comigo. Uma emergência para quem tem reserva é uma chateação. Para quem não tem, é uma catástrofe financeira de proporções épicas. É a diferença entre, poxa, que azar, e como vou pagar o aluguel esse mês. Qualquer chuva vira tsunami quando você não tem guarda-chuva. Mas e se você tivesse um de aço inox? É aí que entra um número que mudou minha forma de ver o dinheiro e que talvez mude a sua também, o número mágico. Por que exatamente R$ 25.000? Aqui entra o nosso herói do dia, os 25 mil. Mas por que esse valor específico? Boa pergunta. Porque 25 mil não é riqueza, não é luxo, não é o número que você precisa para comprar um iate. É o número que representa a sua autossuficiência de curto prazo. É o valor que faz o jogo mudar de figura na sua vida. Com 25 mil na conta, 3 coisas acontecem que você nunca vai esquecer. Primeiro, o poder de barganha. A geladeira quebrou? Você não chega mais na loja perguntando em quantas vezes faz. Você chega e pergunta: à vista qual o desconto? Isso muda tudo. Compra à vista num Brasil que vive de parcela é quase um superpoder. Segundo, o não mais gostoso da sua vida. E quando o banco te ligar oferecendo crédito pré-aprovado, e eles vão ligar, pode ter certeza, você vai poder dar um não tão elegante e satisfatório que vai parecer que ganhou na loteria. Você não precisa mais do oxigênio deles para respirar. Terceiro, a paz mental, que não tem preço. Com uma reserva desse tamanho, você para de negociar por desespero e começa a negociar por conveniência. Sabe qual a diferença? Quem negocia por desespero aceita qualquer coisa. Quem negocia por conveniência escolhe o melhor. Você para de calcular juros de madrugada e começa a dormir como um anjinho. Mas sabe o que é mais interessante? Ter essa reserva não muda só a sua conta, muda o seu cérebro. E eu vou te provar isso agora. Mudança de mentalidade. O caos vira escada. Isso aqui parece exagero, mas juro que não é. Ter uma reserva financeira altera literalmente a forma como seu cérebro processa o mundo. Quando o mercado entra em crise, quando a bolsa despenca, quando a notícia fala que o dólar tá nas alturas, quem não tem reserva entra em pânico, vende barato, toma decisão por medo, some das oportunidades. Quem tem os 25 mil, olha, sorri e pensa: opa, e promoção? Ou sabe qual é a diferença entre investidor e devedor?
devedor. O devedor paga juros para o sistema. O investidor recebe juros do sistema. O banco prefere 1000 vezes um cliente que acumula dívidas do que um que acumula patrimônio. Por quê? Porque o devedor é um cliente fiel e previsível. O investidor é um homem livre. E liberdade financeira, meus amigos, não dá lucro pro gerente. E falando em receber juros, vou te mostrar agora como fazer exatamente isso. Colocar o sistema para trabalhar para você em vez do contrário. O jogo a seu favor, fazendo o sistema trabalhar para você. Quando você constrói essa reserva e coloca ela para render num CDB a 100% do CDI, por exemplo, a mágica acontece de vez. Os juros que antes te devoravam, que te acordavam de madrugada, que te faziam renegociar dívida todo mês, eles começam a trabalhar para você. No começo é pouco, sim, é o preço de um lanche, mas é o primeiro passo real, concreto e inegável da sua independência financeira. Você sai do ciclo de dependência, trabalha, gasta tudo, dívida, repite e entra no ciclo de crescimento. Trabalha, guarda, investe, cresce. É o sistema funcionando para você. E não mais você funcionando para apagar o brilho do mármore do banco. Mas eu sei o que você tá pensando e entendi a teoria. Mas como eu chego nesses 25 mil na prática? Isso eu te conto no próximo vídeo com estratégia, números e sem papo furado. Construir os primeiros 25 mil reais não é só sobre números numa planilha. É sobre dignidade, estratégia e mudar o lado da mesa em que você senta. É o ponto onde você para de ser a caça e começa a entender o mapa da floresta. Não acontece do dia pra noite, mas quando acontece, o mundo parece muito mais barato, muito menos assustador e o café da agência perde completamente a graça, porque agora você sabe que ele sempre foi seu e aí você já começou a sua reserva ou o banco ainda tá cobrando o seu café com juros compostos. Se esse vídeo abriu seus olhos, faz o seguinte, esmaga o like. Agora isso ajuda demais o canal a chegar em mais gente que precisa ouvir isso. Se inscreve para você não perder os próximos vídeos, porque a gente tá só começando nessa jornada. Compartilha com aquele amigo que vive no cheque especial, no rotativo do cartão, ou que acha que parcela sem juros é investimento. Ele precisa assistir isso. E comenta aqui embaixo a palavra estrategista, para eu saber que você chegou até o fim e que a mentalidade já mudou. E antes de sair, dá uma olhada no vídeo que tá aparecendo aqui na tela. E ele é o complemento perfeito do que a gente falou hoje. E sem exagero, tá imperdível. Valeu demais. E até a próxima.